meus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro episódio de The Idol, que foi ao ar nesse domingo, dia 4, e finalmente a gente pode ter a nossa própria opinião, falar o que achou, né? Porque tem muita coisa aí que não foi bem como foi divulgado. A gente vai discutir esses pontos aqui e também falar sobre esse episódio, o que eu achei, alguns detalhes e também o que eu espero aí pro restante da série. É válido avisar que esse vídeo vão ter spoilers, porque eu vou falar de coisas bem específicas do episódio, o que a gente assistiu, então fica aí avisado caso você ainda não tenha assistido a série. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Essa série especificamente eu não recebi os screeners, né, que é o material que a gente recebe antes para assistir, e aí vocês sabem que eu pretendo fazer a minha cobertura semanal aqui da série, e o vídeo ele vai sair às segundas no horário que o vídeo estiver pronto, então muito provavelmente ali pro final da tarde de segunda-feira, e fiquem avisados. E aí quando tiver a finalização da temporada, eu volto com um apunhadão falando do que eu achei da série como um todo, e aí a gente vai fazendo esse acompanhamento semanal que é bem gostoso. Bom, gente, como eu falei, né, agora a gente pode ter a nossa própria opinião e falar da série, e convenhamos aqui, né, a imprensa americana, ela tá bem puritana, porque honestamente, uma das cenas que mais foi falada, né, que foi a cena da foto ali, que, ai, você vai ver ela com esperma na cara e tudo mais, eu honestamente achei que ia ser muito mais gráfico, e é por isso que eu falei sobre não gostar de, essencialmente, acompanhar primeiras impressões de outros profissionais, de eu ter a minha opinião crua ali pra assistir a série, por causa disso. Eu acho que, principalmente The Idol, que foi uma série que foi envolvida em muita polêmica, as coisas elas foram divulgadas de uma maneira muito pior do que realmente é, assim. Caso você não esteja situado no que aconteceu, tem um vídeo explicando a polêmica do backstage e depois as primeiras reações no Festival de Cannes, porque a imprensa assistiu aos 2 primeiros episódios. E é lógico que, assim, gente, muita coisa que eu vou acabar rebatendo aqui nesse vídeo é baseado no que eu assisti no primeiro episódio. É bem válido falar, inclusive, que eles assistiram 2, não sei como é o contexto do segundo episódio, como eu comentei, não assisti os episódios antes, então o que eu vou falar aqui vai ser minha análise do primeiro episódio, e aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos que foram falados ali nas polêmicas de uma forma geral. A primeira coisa que eu queria falar é a forma que falaram que a Lily Rose Depp, ela era sexualizada, e antes mesmo de eu assistir, uma das coisas que eu conversei com meu namorado aqui em casa é que tudo ia depender de como ia ser a perspectiva que a série iria trazer determinadas conotações, né? Porque muitos falou, é uma série que acaba criticando esse aspecto da indústria, mas que acaba se tornando o que ela realmente está criticando e tudo mais. Eu acho que esse primeiro episódio, ele traz bem o tom do que eles querem. E aí, quando eu falo que tudo depende da perspectiva, é que muito ia depender se ia ser a série ali mostrando cruamente determinadas cenas que sexualizariam a atriz ou coisa assim. Eu até trouxe Blonde, por exemplo, né? Ou se seria, de repente, a gente ver parte da indústria falando de determinadas coisas, mais ou menos como foi a discussão ali do mamilo dela, né? Sobre o contrato dela e tudo mais. Ou até mesmo do pessoal falando assim, não, saúde mental tá em alta, sabe? Então, eles colocaram essa perspectiva, o que diz justamente pra mim que eles estão mostrando a perspectiva como se a indústria estivesse sendo vista. Então, eu acho que esse primeiro episódio traz muito bem esse tom do que eles querem passar ali, e não um negócio, ai, nossa, o Sam Levinson gravou de determinada forma. Eu, honestamente, não acho que foi o caso aqui desse primeiro episódio, pelo menos. E aí, gente, eu queria falar desse primeiro episódio, eu acho que a beleza da série, ela tá justamente nessa primeira cena, porque é uma cena, honestamente, eu achei de muito bom humor. Eu gostei de como eles trouxeram o ponto de vista da indústria falando de determinadas coisas. Inclusive, todo mundo ali na equipe, gente, como eu dei risada, a mulher falando assim, eu fazia coisa muito pior na minha adolescência. O cara falando, eu sei porque eu tava lá, sabe? E não só isso, eu acho que quando é uma série que se propõe a falar da indústria, eu acho que quem é um pouco mais familiarizado com as polêmicas, principalmente, da indústria, vai ver pitadas de várias referências, né? Uma das coisas que eu assisti até antes de gravar esse vídeo foi aquele inside do episódio que a HBO tem trazido, né, das suas séries, e uma das coisas que eles falaram, né, é até mesmo daquela primeira cena da Lily Rose Depp, que foi inspirada em uma das cenas da Marilyn Monroe, e eu acho isso muito legal,
e por mais que eu não tenha entendido essa referência inicialmente, eles acabaram trazendo outras que eu pesquei ao assistir o episódio. Então, pra quem é mais familiarizado com algumas coisas da indústria, acaba captando algumas coisas que eles estão mostrando ali. Por exemplo, o cara lá do Live Nation falando, olha eu aqui no Google e tal, sabe? Um tanto egocêntrico. Eu não sei se vocês sabem, mas teve uma história lá até da Rihanna, que ela não conseguiu entrar numa boate porque ela tava sem a sua identidade, e o pessoal ficou tipo, mas ela é a Rihanna, todo mundo sabe que ela é a Rihanna, sabe? Não que ela tenha feito isso, pelo amor de Deus, mas imagino que seja um negócio que aconteça com recorrência lá. Então eu sinto que aqui a série, ela acaba trazendo algumas pitadas de tom realístico do que realmente acontece na indústria, por mais que seja uma indústria muito mentirosa. Esse episódio mesmo, ele traz isso, inclusive ali na entrevista da Joss com a Vanity Fair, né, falando até mesmo da forma de como as coisas elas são conduzidas. A gente vê inclusive a equipe dela ali falando, não, pornô vingativo, né, eles até chegam a trazer, por exemplo, às vezes não pode ser algo ruim, sabe? A Kim Kardashian ficou bilionária com isso. E é isso que eu falo, né, eles sempre estão se referenciando aí a coisas da indústria, então eu achei que foi um toque legal. Pra quem tá mais familiarizado, vai conseguir pescar algumas histórias aí. Eu achei que foi perspicaz do texto, que é um pouco problemático, já vamos falar aqui algumas questões do texto. E tem um aspecto importante sobre a indústria que eu achei muito legal eles trazerem, principalmente naquela cena da Vanity Fair. Inclusive eu achei lindíssima essa cena, eu achei de muito bom gosto ali a entrevista, como que a cena é feita, pausa, tá sendo gravado, cada um ali tem seus segredos, né? A indústria tem seus segredos, até a moça da Vanity Fair, por mais que elas estejam ali best friends, eu adoro seu trabalho, eu acho que é muito corajoso da sua parte e tudo mais, a gente vê uma perspectiva de fora, né, como se a gente fosse a mosquinha ali no meio daquela entrevista. E aí a Jocelyn, né, ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é como a indústria manipula determinadas coisas, né, ela até fala assim, se fosse uns anos atrás eu acreditaria, hoje em dia eu entendo que eles ou não estão ligando pra você, foi algo nesse sentido, né, ou eles querem fazer um buzz, um dinheiro em cima disso, e de fato né, a mídia de uma forma geral, as redes sociais de uma forma geral, elas sempre vão tentar te envolver sobre aquele hype, sobre aquilo que está sendo falado, e eles tiram a forma humana de lidar com algumas coisas, né, como por exemplo, falar da cena ali da foto vazada, e aí falam, poderia ser pior, aí depois o cara falando, eu fico imaginando o que podia ser pior, sabe, ou tipo, a gente pode usar isso e deixar ela mais famosa ainda, isso vai ser bom, e tipo, é um negócio horrível que aconteceria. Então eles desumanizam aquela pessoa, e isso é algo que a gente vê de uma forma geral ali na vida da Jocelyn, né, por isso que a gente também tem a Leia, né? A Leia, ela é uma personagem que eu gostei muito porque ela traz um senso de normalidade. A gente vê, inclusive, que ela é uma personagem até que tá ali de calça jeans, ela tá normalzona, sabe? Enquanto as pessoas ali estão falando seus absurdos, nossa, tranca o outro no banheiro, mas eu tô preservando o que você quer, e a pessoa falando, não, mas eu quero mostrar meus peitos, o corpo não é meu, não, mas do seu contrato. Aí eles ficam naquela discussão que eu achei super engraçada também, de tipo, olha, em questões humanas, mas como produto. Então é isso, assim, eu acho que tem questões nesse início que pra mim é onde me fisga mais a série, e que no final eu sei que a série não vai ser sobre isso essencialmente, vai acabar abordando muito mais a relação deles do que a indústria em si, acredito eu, né, mas pra mim a beleza ela tá inteiramente aí nessa primeira cena. E outro aspecto que eu gostei também é que eles constroem esses personagens no entorno de uma indústria que existe. Então, por exemplo, quando falaram que a Jocelyn, ela ia ser uma personagem meio inspirada na Sharon Tate, com Britney Spears e várias divas pop como a Beyoncé, eles colocam como, por exemplo, a Britney Spears é existente, ela não é tipo uma substituição, ou é uma história inspirada na história da Britney, então é como se ela fosse a Britney, e aí as pessoas que a gente conhece não existem. Não, eles colocam a indústria como algo existente naquele ambiente. Então o que a gente vê, né, de notícia, de histórias aí, se a Britney ganhou X Grammys, sim, ela também ganhou nessa realidade, e a Jocelyn é uma personagem dessa indústria, inserida aí nessa indústria. Então eu achei que foi um toque bem legal também da série, além, né, do bom humor aí. E aí eu falei, né, sobre o texto da série, porque eu sinto que esses personagens, eles não essencialmente foram muito bem introduzidos pra gente. Tem muito contexto da série que eu captei porque eu sabia algumas informações prévias. Então, por exemplo,
A própria personagem da Jenny, que inclusive, gente, que maravilhosa. E preciso dizer aqui, hein, eu vi um tweet ontem à noite, quando eu queria ver como que a galera tinha sentido a série, o público de uma forma geral, já que a série teve toda essa atenção, né? Eu vi um tweet de uma pessoa falando assim: ah, a Jenny batendo aí na cara da Coreia conservadora. E eu acho que não só a Jenny, mas eu acho que de uma forma geral essa série é um tapa na cara da galera conservadora, claramente, né? Pelo que a gente viu aí das críticas e tudo mais. Mas assim, na Coreia especificamente é um puritanismo muito maior, um conservadorismo maior, sabe? Então eu acho bem corajoso da parte dela, ainda mais como parte estreante da carreira. Mas o que eu ia falar dela é que ela é uma personagem que, beleza, ela é ali apresentada como uma das dançarinas da Jocelyn, mas eles não essencialmente constroem aquela personagem. A mesma coisa o Tedros, né? Eles ainda não construíram todo esse aspecto da seita, ainda é mais um negócio de, ah, ele é dono dessa boate. Então eu senti que faltou um pouquinho mais de apresentação. A melhor apresentação aí de personagem até então é a Jocelyn, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar que tem um pouco do aspecto do tom da série. Ou pode ser só um negócio mal escrito mesmo, mas a série, de uma forma geral, eu sinto que ela é uma coisa meio sensorial, assim, até pela forma de como a trilha sonora ela é construída. Já vou chegar a falar da trilha sonora, mas o que eu quero dizer é que a gente vai começar a sentir esses personagens. E isso também tem muito a ver com o que a gente vê da primeira cena da série. Aquela cena, né, da Jocelyn, que inclusive eu achei que ela tá incrível. Eu saí apaixonada pela atriz, assim, achei o trabalho dela muito bom do que a gente viu no primeiro episódio. Aquela parte inicial é quase um audition, né? Falando, quando a pessoa quer ver suas expressões e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que eles até trouxeram no Inside é falar como a Jocelyn, ela tem essa capacidade aí de mudança de humor, de te enganar de certa forma e tudo mais, sabe? E eu acho que eles constroem algumas características que são bem interessantes da gente observar. Por exemplo, disse aí, né, que ela teve um surto psicótico no passado, que dá a entender que foi no pós-morte da mãe dela, tanto que a carreira dela, né, ficou ali parada. Essa música que ela tá trazendo agora é pós o tal surto psicótico que ela possivelmente aí teve, né? Porque no final, né, é um pouco triste quando a gente vê esse tipo de discussão, principalmente porque, assim, ela ainda perdeu a mãe dela, né? Não essencialmente ela precisou ter um surto ou coisa assim. Então, isso também traz ali a nuance de como eles falam, como a mídia acaba tratando, e a gente vê os agentes dela também querendo limpar um pouco a barra dela, né? Que nem o lance da foto, tentar sempre mostrar um lado positivo, como que a gente consegue ganhar disso, né? Então, eles vão construindo essas características da personagem que eles não precisam mostrar em texto, né? A gente vê que ela é esperta, ela tá ali no ensaio, mas ela tá vendo que alguma coisa tá acontecendo, as pessoas estão tentando isolar ela e tudo mais. E também toda essa questão, né, da fala dela sobre como as pessoas elas não são muito honestas com ela dentro desse meio, principalmente porque ela é muito famosa. E guardem isso aqui que eu vou falar, que vai fazer sentido quando eu falar sobre o que eu achei do episódio de uma forma geral e que diz um pouco da trilha sonora também, mas vamos lá. Então eles trazem isso, né, das pessoas elas não serem honestas, e aí isso faz o link do envolvimento dela com o Tedros, né, porque ela chega a falar assim: eu acho que você é escroto o suficiente pra me falar a verdade. Porque ela nem sempre ouve a verdade. As pessoas sempre estão ali bajulando ela. Então, isso é um envolvimento interessante do link de como eles fazem essa relação. Entretanto, preciso dizer, tem uma questão problemática aí sim, que é na fala dela com a Leia, né? Que ela chega a falar que ficou interessada no Tedros e ela fala: ele tem uma vibe estupradora. E ela: é justamente isso que eu gosto. Gente, isso é extremamente problemático. E é aí que eu volto a falar. Tem algumas coisas nesse texto que eu acho um pouco bizarra aí, sabe? Que é, assim, um negócio de prestar atenção. Acho que tem coisas que você pode mudar, sabe? Ele tem uma vibe bad boy lixo, que é quase a mesma coisa, que você sabe que é um cara que vai te fazer sofrer, é um cara que vai dominar. Nossa, mas eu senti uma química muito louca justamente por causa disso. E ainda assim daria um contexto similar sem ser uma fala tão problemática que é inserida aqui. Então, isso foi uma coisa que eu realmente falei, putz, bizarro, bizarro. Mas, né, eles também acabam construindo essa relação aí de como vai ser essa dominação muito relacionada à cena ali final, né? Que tem alguns aspectos meio de BDSM ali, né? A gente já via que tinha essa característica nela, como aquela cena que ela retorna ali na boate e tudo mais. Então eles vão construindo essa característica
pré-existente nela, que, pelo que já foi falado da série, muito provavelmente eles vão desenvolver essa relação aí deles e essa problemática da relação deles envolvendo toda essa questão. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as cenas polêmicas, né? E aí eu consigo envolver esse episódio de uma forma geral. Quando saíram as polêmicas de Kanye, né, o pessoal ficou falando, ai, nossa, tive que ver esperma na cara. Ai, o rabo de rato gorduroso do The Weeknd. Primeiro que assim, gente, preciso falar também que é bem racista da parte da pessoa que falou isso sobre o cabelo do The Weeknd. E assim, gente, a foto eu achei que ia ser um negócio muito mais pitoresco. Vamos conversar aqui. Eu achei uma foto até normal, achei que ia ser muito mais gráfico, que a gente ia ver com uma proximidade, não como um lance assim, mostrando no celular. Eu honestamente achei que essa cena, não é que não foi nada demais, porque o contexto em si é grave, né? Mas a forma que falaram ali, né, de como era essa cena, eu não achei nada demais, honestamente. E as cenas, né, numa forma geral, as mais sexuais, muito se falou que essa era uma das séries que era mais gráfica, que passava do ponto até mesmo mais do que outras séries da HBO. Eu honestamente não acho. Eu acho que as cenas, de uma forma geral, elas foram bonitas, a forma que foi filmada. Tem sim coisas que são mais gráficas, eu acho que é diferente a forma que é gravada e o teor ali da cena. Acho que tem sim cenas mais gráficas, como a cena do gelo, né? A cena dela mesma ali, mas ainda assim eu achei que foram cenas que não escracharam a atriz, sabe? Até porque eu preciso dizer aqui, eu sei que muita gente odeia o Sam Levinson e eu não tô aqui para discutir suas razões, fiquem à vontade para odiar. Mas uma coisa é que eu gosto muito do senso estético do Sam Levinson. Não foi à toa, né, que a primeira temporada de Euphoria ali, que veio com o Neon, muita gente reproduziu isso. E eu acho que o Sam Levinson, ele tem um olhar muito cinema para séries dele. Então tem algumas cenas que eu achei extremamente assim contemplativas. Eu acho que também traz um pouco da vibe da série. Tem uma cena específica que é ela na varanda e é como se ela estivesse no meio do nada assim, ali na parede. Cara, eu achei que parecia uma pintura essa cena, né? E é muito interessante como eles trabalharam algumas coisas. Para quem não sabe, essa é a casa do The Weeknd, porque depois quando eles regravaram a série inteira, né, eles não tinham muito budget e eles falaram, pô, vamos gravar aqui na tua casa porque ela é bem fotográfica e de fato ela é extremamente fotográfica, achei muito bonita e a forma visual que eles tornaram algumas cenas eu achei bem interessante, seja ali no bar, seja até mesmo algum momento delas assistindo ali. Eu realmente acho que ele tem um senso, um olhar estético que eu particularmente gosto, me apetece tudo isso. E é por isso que eu retomo aqui. As cenas explícitas, eu achei que foram cenas de bom gosto. Gostei de como elas foram feitas e eu não acho que são cenas que essencialmente degradam a atriz, sendo bem sincera. Só são cenas mais explícitas. E assim, gente, a gente já viu coisa muito pior. Eu acho que nada aí é daquelas cenas também que te trazem vergonha se alguém pegar você assistindo no meio, sabe? Elite, Sex and Life, eu acho que algumas cenas até mesmo do Game of Thrones foram bem mais explícitas ou mais degradantes, assim, que outras séries, outras obras já trabalharam. Game of Thrones mesmo teve muita polêmica envolvendo isso, né? Sobre a necessidade de determinadas cenas. E aqui, nesse primeiro episódio, eu sinto que a gente tem cenas pontuais. Primeiro, essa cena dela ali com o pescoço, pra mim é uma cena de construção do que eles vão desenvolver ainda dessa relação dela com o Tedros. E a cena, né, ali final, que é a cena que começa a dar início a essa relação, que é um quê perigoso, ou que é um quê mais BDSM, vamos ver como que eles vão desenvolver. Então, eu acho que são cenas pontuais. O que eu quero dizer é que não essencialmente as coisas estão ali à toa. Talvez ela dormir pelada, né? Precisa ela sempre dormir pelada, mas ainda assim não são coisas tão explícitas que ficam mostrando ali demais da atriz. Como eu falei, eu particularmente achei que foram cenas de bom gosto, pelo menos até esse primeiro episódio que a gente assistiu. E aí, né, por que eu tô falando sobre essa cena, sobre essa parte artística e tudo mais? É que eu sinto que a série, de uma forma geral, ela tem uma vibe muito sensorial. E aí, isso eu quero dizer, até a forma como algumas cenas elas são feitas e principalmente a trilha sonora, a acústica ali da série, que eu acho que em determinados momentos traz um tom de vazio. E eu acho que é aí que tá onde não pega essencialmente algumas pessoas. Eu vou comparar um pouquinho com Euphoria, porque assim, gente, eu também não quero ficar comparando toda hora com Euphoria,
Porque, primeiro, estamos falando de outra obra. O único denominador comum aí é o Sam Levinson, que é o criador das duas séries, mas a parte da produção mesmo é diferente. Mas eu acho que vocês vão entender o meu ponto de vista. Quando a gente tem o Labyrinth comparado ao The Weeknd, que traz essa parte da produção musical de The Idol, o Labyrinth, ele tem uma trilha sonora um pouco mais presente. E mesmo em momentos mais ou contemplativos ou de mais silêncio, ele coloca um sonzinho, né? Tem até aquele meme que o pessoal fala assim, do nada, sabe? Então as cenas, elas são preenchidas, elas vão dando um ar de que aquilo ali não tá à toa. Já aqui, eu acho que como eles trabalham essa vibe muito sensorial, tem alguns momentos que me trazem esse vazio. Então me parece que nada tá acontecendo na cena. É quase como se não tivesse alma em determinadas cenas. Não tô falando que a série inteira é assim. E pra mim, o que eu senti de uma forma geral é que a série é meio uma ego trip aí do The Weeknd, porque tem muitas coisas que são muito internalizadas de indústria, muito ponto de vista de produção musical. Então, por exemplo, aquela cena ali dela mostrando a música dela, a forma que ele dá o feedback, gente, isso é tão backstage do negócio, sabe? E assim, gente, não é fazendo, ai, nossa, rixa, quem é melhor e tal. É só um comparativo de como é a minha perspectiva com a sonorização das séries, né? E o porquê me trouxe determinadas sensações. Eu acho sim que The Idol, por mais que tenha essa vibe mais sensorial que eu tô falando do The Weeknd, eu acho que ela precisa preencher um pouco mais. Você consegue fazer coisas sensoriais que elevam, ai, traz um tom e tudo mais. Assim, gente, quem sou eu pra falar da parte musical do The Weeknd? Não é sobre isso essencialmente. O que eu quero dizer é na série, como a música comunica aqui. E pra mim, eu particularmente sinto que faltou. Inclusive, eu amo ele, eu amo as músicas, eu acho que ele é muito bom no que ele faz, na parte musical ali dele, mas eu sinto que pra série não comunicou ainda muito. Eu acho que é um negócio que trouxe mais um ar de vazio do que essa questão sensorial realmente. E por mais que eu esteja falando de forma negativa aqui, né, ao mesmo tempo é interessante, porque é um ponto de vista, sabe? É o ponto de vista deles, do que eles querem mostrar. Isso não é um problema, mas eu sinto que se você fica muito internalizado na sua pira aí, nem todo mundo compra a sua pira, nem todo mundo essencialmente compreende. Então eu sinto que muito dessa sensação que eu vi muitas pessoas falarem no Twitter ontem à noite, que achou a série meio meh, vem muito dessa questão sensorial aí do episódio. É uma coisa que vai chegar em pessoas muito específicas. É uma vibe própria. E vibe própria é exatamente isso. Vai atingir determinadas pessoas, mas ao mesmo tempo traz um senso original. E é por isso que eu falo também da forma da construção dos personagens. Eles trazem certo mistério ali, né? É até interessante, e aí eu vou pra uma parte um pouco mais teórica, que eles acabam trazendo coisas que chamaram a atenção. Por exemplo, ali na boate, como a gente já sabe esse background de seita, mesmo que eles não tenham previamente construído aqui nesse episódio, tinha os caras que eles deram um foco muito bizarro, que eu honestamente temi pelo que tinha na bebida ali da Joss, na boate, né? Eu achei que ele já ia fazer alguma coisa ali com ela, sabe? Eles trouxeram uma vibe meio perigosa, talvez pra trazer esse envolvimento ali dos caras, né? Eles tentando tirar a Leia ali. Me pareceu, talvez, que o Tedros tenha feito coisas pensadas ali pra chegar na Jocelyn. E outra coisa, né, que tem um pouco a ver com a relação deles também, é o momento que ela tá assistindo filme com a Leia. Em determinado momento no filme é falado assim: ah, o interessante é que ela mata ele no final. Então eu acho... É lógico, a gente não sabe se vai ter uma segunda temporada, não foi dita como minissérie, né? Mas me passou uma vibe que o Tedros pode morrer. Seja na segunda temporada, se tiver, né? Eu acho que muito vai depender da recepção do público, da audiência, de uma forma geral da série, ao decorrer da primeira temporada. Não sei como finaliza essa temporada, mas me passou que o negócio vai ser tão degradante ali, a relação deles, que possivelmente alguém morra e ela mata ele no final, né? Achei interessante, acho que é um negócio assim de se prestar atenção. E é o que eu falo, né, desse aspecto meio cinema que o Sam Levinson traz para séries. Nada no cinema tá à toa. Então, se tem essa frase, a gente presta atenção. E eu acho que ele faz isso muito bem nas obras dele. Enfim, gente, dito tudo isso, né? O que eu achei desse primeiro episódio de The Idol? Eu, particularmente,
gosto de pequenas coisas que eu acabo assistindo. Eu acho que a série, ela traz sim um bom senso estético, eu acho que o Sam Levinson sabe fazer isso muito bem. Tem algumas questões com a trilha sonora, com o texto da série. Eu acho que a Jocelyn, ela tá simplesmente maravilhosa. O primeiro episódio já mostrou todo o potencial dela, eu acho que deve ser sim enaltecido. Tem personagens magníficos, presta atenção na Jenny. Gostei muito do personagem do Troye, também gostei muito da Leia pelo senso de normalidade. E tinha uma das coisas que eu precisava dizer, né, que eu tava muito curiosa com relação à interpretação do The Weeknd, e eu acho que ela tá tão flat quanto alguns tons aí desse episódio. Não acho que é uma atuação que chama atenção, ainda precisa melhorar algumas coisas aí, ou pedir mais dele, mas eu achei genuinamente flat aqui o que eu vi. E uma coisa que eu não posso deixar de falar também, já que eu falei da música, eu gostei muito da música dela. Eu sei que ela fala sobre ser vazia, e a própria Leia fala, às vezes a letra não importa, mas sim como que essa música ela vai te levar no ritmo e tudo mais. Eu gostei, eu achei que a Jocelyn, ela tem um bom talento vocal ali. Lógico, isso também tem muito a ver com o trabalho de produção que o The Weeknd trouxe ali, que incorporou na voz dela. A gente vê que tem aspectos dele, né? Viu? Eu não vou falar só mal dele. É o que eu falei, gente. Ele, com essa parte de música, é inquestionável. Eu amo o trabalho dele. Até pra reforçar aqui, o que eu tava falando era mais com relação do conjunto, série e a música, como ela encaixa, o que a cena quer dizer e tal, que eu sinto que precisa refinar aí algumas coisas. Eu acho que essa série, como eu comentei, tem alguns momentos de ego trip do The Weeknd. É um negócio muito internalizado ali, e tem algumas questões que a série, ela passa uma sensação que falta algo, seja ali de construção de personagem. Então é uma série que eu gosto de determinadas coisas, mas não é uma série que eu amei, que eu mergulhei, me entreguei de cabeça nesse primeiro episódio. Vou assistir os outros, com certeza, eu quero ter minha opinião geral sobre a temporada como um todo, mas eu sinto que faltou algumas coisas sim, e é isso que faz ser um episódio tão flat. Não acho que é ame ou odeie, seja por determinadas cenas, acho que é só um negócio flat mesmo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse primeiro episódio de The Idol? Vocês acharam as cenas foram de bom gosto? Foram de péssimo gosto? Achou que sexualizou sim? Não achou que sexualizou? Achou que o pessoal exagerou demais? Amou a série, odiou a série, enfim, vamos discutir. E semana que vem a gente volta aí pra falar do segundo episódio. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!